Quando entrei naquele tribunal naquela manhã de terça-feira, meu filho Roberto revirou os olhos e sussurrou algo depreciativo para a esposa, Patrícia. Mas então algo extraordinário aconteceu. O juiz olhou para cima, congelou completamente e murmurou incrédulo: "É ele." Todo o tribunal ficou em silêncio. Nenhum deles tinha ideia de quem eu realmente era até aquele momento. Aquele julgamento mudou tudo. Meu nome é Oswaldo Nunes, tenho 58 anos, e até poucos meses atrás eu era apenas um aposentado comum. Durante 45 anos, fui o pai que sacrificou tudo pelo meu único filho, Roberto. Trabalhei 3 turnos, vendi quentinhas na rua, consertei eletrodomésticos para ganhar uns trocados extras. Tudo para que ele pudesse estudar e ter a vida que eu nunca tive. Mas quando descobri quem eu realmente era, a vingança foi mais doce do que eu imaginava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Toda manhã eu acordava às 5h30, preparava meu café preto no mesmo bule de alumínio que usava há 20 anos e olhava pela janela da minha pequena cozinha enquanto regava os gerânios que minha falecida esposa tanto amava. Era uma vida simples, previsível, cheia de pequenos rituais que me davam paz. Durante 45 anos, eu fui o pai que sacrificou tudo pelo meu único filho, Roberto. Trabalhei de segurança noturno, vendi quentinhas no centro da cidade nos fins de semana e consertei televisores e geladeiras para fazer uns trocados extras. Tudo para que ele pudesse fazer faculdade de administração e ter a vida que eu nunca tive. Quando ele se casou com Patrícia, uma mulher arrogante que nunca me dirigiu uma palavra gentil, engoli meu orgulho e os recebi em minha casa todo domingo com a mesa posta e meu melhor sorriso. Eu pensava que depois que minha esposa faleceu, Roberto e eu ficaríamos mais próximos. Como eu estava enganado. Em vez de encontrar conforto em nossa companhia mútua, meu filho começou a me ver como um fardo. Suas visitas se tornaram obrigatórias e frias. Suas ligações menos frequentes e suas desculpas para me evitar ficaram cada vez mais criativas. A maior humilhação da minha vida chegou numa quinta-feira cinzenta de abril. Eu havia preparado o feijão tropeiro que ele adorava. O tipo que me tomava horas para fazer, mas sempre o fazia sorrir quando era criança. Coloquei minha melhor toalha de mesa, aquela com bordado que minha esposa havia feito quando Roberto era adolescente, e até comprei flores frescas para o centro da mesa. Quando chegaram, Patrícia entrou na minha casa como se fosse dona, se jogou na poltrona do meu falecido pai e ligou a televisão sem nem mesmo dizer oi. Roberto vestia uma camisa polo que eu mesmo havia comprado para ele, mas sua expressão estava fria como gelo de janeiro. "Pai, precisamos conversar", disse ele naquela voz que havia desenvolvido desde que se casou. Uma voz que parecia pertencer a um estranho. Ele se sentou na beirada da cadeira como se tivesse pressa de sair. "Patrícia e eu tomamos uma decisão", continuou enquanto ela permanecia no sofá com os olhos grudados na tela. "Esta casa é grande demais para o Senhor. O Senhor não consegue mais mantê-la sozinho. E nós precisamos de um lugar maior para quando tivermos filhos. Encontramos uma casa de repouso perfeita para pessoas da sua idade." Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Esta era a casa onde Roberto havia dado seus primeiros passos, onde comemorávamos todos os aniversários, onde seu pai havia morrido segurando minha mão. Cada canto guardava nossas memórias mais sagradas. Cada fotografia na parede contava nossa história. "Mas, Roberto, esta é nossa casa. Todas as nossas lembranças estão aqui", implorei, minha voz tremendo, cada palavra se quebrando ao sair da minha boca. "Lembranças ficam no coração, pai, não nas paredes", ele respondeu com uma frieza que me gelou até os ossos. "Além disso, a casa de repouso tem atividades para pessoas como o senhor. O senhor vai ficar melhor lá, vai ter companhia da sua idade." Patrícia sorriu com satisfação enquanto começava a medir os cômodos com os olhos, como se já fosse a proprietária. "É o melhor para todos, seu Oswaldo", acrescentou com aquele sorriso falso que eu tanto odiava. "Nós vamos cuidar de toda a papelada.
Não se preocupe com nada. Meu coração se estilhaçou em 1000 pedaços. Meu próprio filho, a criança pela qual eu havia sacrificado minha juventude, minha saúde e meus sonhos, estava me expulsando da minha própria casa para dá-la àquela mulher desprezível. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu as engoli de volta. Não daria a eles o prazer de me ver chorar. Preciso de tempo para pensar, murmurei com a pouca dignidade que me restava. Não há muito o que pensar, pai. Roberto respondeu, se levantando. Já está decidido. Eles vêm avaliar a casa na próxima semana. E com isso, eles foram embora. Deixaram meu feijão tropeiro intocado, minhas flores murchando, e meu coração em pedaços sobre a mesa onde um dia fomos uma família feliz. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na cozinha encarando as fotografias na parede. Roberto bebê. Roberto no primeiro dia de aula. Roberto no dia da formatura. Em todas as fotos eu estava lá segurando ele, abraçando, sorrindo de orgulho. Como chegamos a isso? Como o garoto que um dia me disse que eu era seu herói agora me tratava como lixo. Os dias seguintes foram um pesadelo. Patrícia trouxe um corretor de imóveis sem avisar. Um homem de terno cinza que caminhou pela minha casa como se fosse um objeto à venda. Ele fez anotações, mediu cômodos e falou sobre potencial e reformas necessárias como se eu nem estivesse ali. Roberto o acompanhou, concordando com cada comentário depreciativo sobre minha casa. Os canos são velhos, disse o corretor, e esse piso da cozinha está ultrapassado, teria que trocar tudo. Minha esposa havia ajudado a escolher esse piso com suas próprias mãos quando Roberto tinha 10 anos. Cada pedaço representava horas de trabalho, amor e esperança pelo nosso futuro. Mas para eles, eram apenas obstáculos para sua nova vida. A humilhação atingiu seu ponto mais baixo quando Roberto trouxe panfletos da casa de repouso. Olha, pai, tem jardins lindos e eles fazem bingo às terças-feiras, disse ele naquela voz falsa que usava quando queria me convencer de alguma coisa. Além disso, tem enfermeira de plantão 24 horas por dia. O senhor vai estar mais seguro. Mais seguro. Eu havia morado nesta casa por 30 anos sem um único problema. Conhecia todos os meus vizinhos. Tinha minhas rotinas, minhas plantas, minhas lembranças. Mas para Roberto nada disso importava. Tudo o que importava era que eu saísse do caminho dele. No dia que menos esperava, eles chegaram com papéis. Patrícia entrou como se fosse a dona, seguida de Roberto e um homem que se apresentou como advogado. Seu Osvaldo, temos todos os documentos preparados para a transferência da propriedade. Só precisamos da sua assinatura. Transferência? Perguntei confuso. Pensei que vocês fossem vender a casa. Roberto evitou meu olhar. Bem, Patrícia e eu decidimos ficar com ela. É melhor manter as propriedades na família. Foi então que eu entendi tudo. Não era apenas que eles me queriam fora. Eles queriam tomar posse da minha casa. O legado que minha esposa e eu construímos com tanto esforço. Era um roubo disfarçado de preocupação filial. Não vou assinar nada, disse eu com a voz mais firme que consegui. Patrícia se levantou abruptamente, seu rosto completamente mudado, revelando a agressividade que sempre manteve escondida quando minha esposa estava viva. Seu Osvaldo, o senhor não está mais em condições de tomar decisões. Roberto é seu único herdeiro, e ele está agindo no seu melhor interesse. Esta é minha casa, gritei, me surpreendendo com minha própria força. E eu não vou sair. Pai, não torne isso mais difícil, Roberto murmurou, finalmente mostrando algum desconforto. O senhor sabe que não pode continuar morando sozinho. Semana passada o senhor esqueceu de desligar o fogão. Era mentira. Eu nunca havia esquecido de desligar o fogão, mas Patrícia sorriu como se tivesse acabado de encontrar a desculpa perfeita. Vamos lá, Roberto. Seu pai não está bem, é perigoso deixá-lo sozinho. O advogado pigarreou. Senhor, se não assinar voluntariamente, talvez tenhamos que explorar outras opções legais. Um processo de incapacidade mental, por exemplo. Senti o mundo se fechando sobre mim. Meu próprio filho estava disposto a me declarar louco para roubar minha casa. O homem que eu havia aceito como genro estava me ameaçando na minha própria sala. E eu,
Um homem de 58 anos estava completamente sozinho contra eles. Preciso de tempo, murmurei derrotado. O senhor tem uma semana, disse Patrícia friamente. Depois faremos o que tivermos que fazer. Quando eles saíram, desabei na poltrona do meu pai e chorei como não chorava desde o funeral da minha esposa. Chorei pelo filho que havia perdido, pela casa que estavam tirando de mim, pela vida que estava desmoronando ao meu redor. Me senti traído, humilhado, completamente indefeso. Naquela noite, pela primeira vez na vida, considerei desistir. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse velho demais, fraco demais, inútil demais para lutar. Talvez fosse melhor aceitar meu destino e desaparecer silenciosamente como eles queriam. Mas então algo dentro de mim se recusou a morrer. Uma pequena chama de dignidade que ainda ardia no meu peito. Eu não ia deixar eles me pisotearem sem luta. Não depois de uma vida inteira de sacrifício e dedicação. No dia seguinte, Roberto voltou sozinho. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez ele tivesse repensado. Talvez tivesse vindo pedir perdão, como eu estava errado. Pai, vim ajudá-lo a fazer as malas, disse ele naquela voz robótica que havia adotado. Trouxe caixas. Podemos começar com suas roupas. Olhei para ele procurando algum vestígio do garoto que eu havia criado. Mas só encontrei um estranho, frio e calculista. Roberto, por favor, reconsidere, eu sou seu pai. É exatamente por isso que estou fazendo isso. Ele respondeu sem me olhar nos olhos. Porque eu o amo e quero o que é melhor para o Senhor. Amor. Isso era amor. Me despojar da minha casa, da minha dignidade, de tudo que me restava. Isso era amor. Pelas próximas horas, Roberto começou a embalar meus pertences como se fossem objetos sem valor. Pegou as fotos de família e as enfiou descuidadamente em caixas. Empacotou os livros que minha esposa me havia dado. A louça do nosso casamento. As toalhas que ela havia bordado durante anos de noite sem dormir. Esta camisa está muito velha, pai. Acho que o senhor não precisa dela, disse ele segurando minha camisa de domingo, aquela que eu havia usado no funeral da minha esposa. Deixe ela, implorei. Por favor, só deixe ela. Mas ele já havia colocado numa sacola de doação. Minha dor não importava. Meus sentimentos não importavam. Eu não importava. A gota d'água foi quando ele encontrou minha caixa de documentos. Dentro estavam minha certidão de casamento, algumas cartas antigas que minha esposa havia me escrito e alguns papéis importantes que eu guardava há anos. Esses papéis antigos só ocupam espaço, Roberto disse, começando a jogá-los numa sacola de lixo. São meus, gritei, tentando arrancar a sacola das mãos dele. Pai, está ficando muito agitado. Isso só confirma que não pode cuidar de si mesmo. Ele respondeu com aquela calma enjoativa que me gelava até os ossos. Naquele momento soube que havia perdido meu filho para sempre. O Roberto que eu conhecia havia morrido, e em seu lugar estava esta mulher sem coração, manipulada por Patrícia e cegada pela ganância. Naquela noite, quando Roberto saiu levando meus documentos mais preciosos comigo, fiquei sozinho em minha casa meio vazia. As paredes nuas me lembravam de quão pouco me restava, de como havia sido fácil para eles desmontarem uma vida inteira. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Sentei no chão da minha sala, cercado por caixas abertas e lembranças espalhadas, e me perguntei como chegamos a isso. Em que momento eu me tornei invisível? Quando deixei de importar? Os dias seguintes foram um inferno. Patrícia vinha toda manhã cedo para supervisionar o processo, como se eu fosse incapaz de embalar minhas próprias coisas. Ela trouxe estranhos que mediram, fotografaram e avaliaram cada canto da minha casa. Falavam sobre mim como se eu não estivesse presente, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser removido. O senhor vai ter que acelerar o processo, Patrícia disse para Roberto. Os homens da mudança vêm na segunda-feira. Era sexta-feira. Me restavam 3 dias na casa onde havia morado por 30 anos, onde criei meu filho, onde amei e fui amado. E se eu não terminar de embalar? Perguntei num sussurro. Não se preocupe, pai. Roberto respondeu sem levantar os olhos do celular.
Os homens da mudança cuidam de tudo. Leve só o essencial. O essencial. Como se uma vida inteira pudesse ser reduzida ao essencial. Naquela tarde, depois que eles saíram, caminhei pela minha casa como um fantasma. Toquei as paredes que minha esposa havia pintado. Sentei em cada cadeira onde tomávamos café da manhã em família. Abri cada gaveta que guardava pequenos tesouros do meu passado. Na gaveta da escrivaninha da minha esposa, encontrei cartas antigas, contas pagas e alguns documentos que eu nunca havia olhado. A maioria não tinha importância, mas havia uma pasta que eu nunca havia visto. Estava marcada com as iniciais da minha esposa e tinha uma pequena fechadura. Curioso e desesperado para encontrar algo, qualquer coisa que me conectasse a tempos melhores, procurei a chave em todos os lugares usuais dela. Finalmente a encontrei dentro de um livro antigo, marcando uma página que falava sobre investimentos e propriedades. Quando abri a pasta, meu mundo mudou para sempre. Havia documentos que eu não entendia completamente, mas um chamou minha atenção imediatamente. Era um testamento datado de apenas 6 meses antes da morte da minha esposa, que eu nunca havia visto antes. Com as mãos tremendo, comecei a ler o testamento que mudaria minha vida para sempre. Minha esposa, que sempre havia sido tão reservada sobre dinheiro, havia estado muito mais ocupada do que eu imaginava durante seus últimos anos. O documento revelava que minha querida esposa não havia sido apenas a funcionária pública modesta que eu acreditava que ela fosse. Por décadas, ela havia investido silenciosamente cada centavo extra que ganhávamos. Havia comprado pequenas propriedades quando os preços estavam baixos. Havia investido em ações de empresas que agora valiam uma fortuna. E havia acumulado uma riqueza que eu jamais poderia ter imaginado nos meus sonhos mais selvagens. Mas isso não era tudo. O testamento especificava claramente que eu era o único herdeiro de tudo. Roberto só receberia uma pequena quantia se eu morresse, e apenas se tivesse cuidado de mim com amor e respeito durante meus últimos anos. Minha esposa havia sido mais sábia do que eu pensava. Ela havia visto algo em Patrícia que eu me recusei a reconhecer. Havia também uma cláusula que me tirou o fôlego. Minha esposa era a proprietária do prédio inteiro, onde Roberto e Patrícia moravam. O apartamento que eles pensavam que estavam pagando mensalmente era na verdade nosso. Todos os inquilinos do prédio estavam pagando aluguel para nós, e esse aluguel havia sido automaticamente depositado numa conta que eu não sabia que existia. Com dedos trêmulos, procurei entre os papéis até encontrar os extratos bancários. O valor era astronômico. Por 2 anos desde a morte da minha esposa, eu havia vivido como um viúvo pobre, enquanto uma fortuna se acumulava no banco. Havia mais surpresas. Minha esposa possuía ações na empresa onde Patrícia trabalhava. Não apenas ações menores, mas uma participação significativa o suficiente para que ela pudesse, praticamente, influenciar as decisões da empresa. Também havia investimentos em restaurantes, pequenos negócios, e até mesmo um grande terreno nos arredores da cidade que agora valia milhões. Eu reli cada documento, cada contrato, cada certificado. Estava tudo lá, perfeitamente organizado e legal. Minha esposa havia construído um império silencioso, e eu era seu imperador sem nem saber. Mas o que mais me impactou foi uma carta pessoal que encontrei no final da pasta. Era da própria letra da minha esposa, endereçada a mim. Meu queridíssimo Osvaldo, dizia a carta. Se você está lendo isso, significa que não estou mais com você e que encontrou este tesouro que guardei para você. Me perdoe por não ter contado enquanto estava viva, mas queria que fosse uma surpresa para seus anos dourados. Você sempre trabalhou tanto, sempre sacrificou tanto por Roberto e por mim, que eu queria ter certeza de que nunca faltaria nada para você. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto continuava lendo. Devo confessar também uma coisa. Nunca confiei completamente em Patrícia. Há algo nela que não gosto. Uma ambição que me preocupa. É por isso que estruturei tudo dessa forma. Se Roberto cuidar de você e respeitá-lo como merece, ele terá uma vida confortável. Mas se ele algum dia tratá-lo mal ou tentar se aproveitar de você, você tem todo o poder para se proteger.
Minha esposa havia previsto exatamente o que estava acontecendo. Ela havia enxergado Patrícia desde o início e havia preparado minha defesa antes de morrer. Use esse poder sabiamente, meu amor. Não para machucar, mas para se proteger e para ensinar. No fundo, Roberto é uma boa pessoa. Ele só está confuso. Mas se precisar se defender, agora você tem as ferramentas para fazê-lo. Assinado, sua esposa que o ama por toda a eternidade. Sentei no chão da minha sala, cercado por documentos que valiam milhões, chorando pelo homem sábio que havia perdido e pelo filho que estava prestes a perder. Mas pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de gratitude, de esperança. E sim, também de satisfação silenciosa. Roberto e Patrícia pensavam que estavam me despojando de tudo. Eles não faziam ideia de que eu era dono do prédio onde moravam, das ações da empresa onde ela trabalhava e de propriedades por toda a cidade. Eles pensavam que estavam me expulsando da minha casa para tomá-la para si mesmos, não sabendo que esta casa era a coisa menos valiosa que eu possuía. Naquela noite, não dormi. Mas pela primeira vez em semanas, não foi por tristeza. Foi porque minha mente estava trabalhando, planejando, calculando. Minha esposa havia me dado mais do que dinheiro. Ela me havia dado poder, e agora eu tinha que decidir como usá-lo. A manhã de segunda-feira chegou com uma chuva leve batendo contra as janelas. Roberto e Patrícia apareceram cedo com os homens da mudança, esperando me encontrar empacotado e pronto para sair. Em vez disso, me encontraram sentado calmamente na minha poltrona favorita, tomando café como se fosse qualquer outro dia. Pai, o que está fazendo? Os homens da mudança já estão aqui. Roberto disse com aquela impaciência que havia desenvolvido. Não vou mais sair, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Patrícia se aproximou com aquele sorriso ameaçador que eu conhecia tão bem. Seu Osvaldo, já conversamos sobre isso. O senhor não tem escolha. Olhei diretamente nos olhos dela pela primeira vez em anos. Você está certa, Patrícia. Eu não tenho escolha. Mas acontece que vocês também não têm. Algo no meu tom deve ter alertado eles porque Roberto se aproximou com uma expressão preocupada. Do que está falando, pai? Estou falando do fato de que acabei de descobrir algo muito interessante sobre minha situação financeira, disse eu tomando outro gole de café. Mas não se preocupem, vocês vão entender tudo logo. Roberto e Patrícia me olharam com aquela expressão que reservavam para quando pensavam que eu estava falando besteira. Mas eu não era mais o mesmo homem assustado da semana anterior. Eu tinha um plano. E mais importante, tinha o poder para executá-lo. Pai, chega de jogos, Roberto disse com irritação. Os homens da mudança estão esperando, e eles têm outros trabalhos depois do nosso. Então eles podem ir embora, respondi calmamente. Porque não vão mudar uma única coisa aqui. Patrícia se levantou abruptamente. Seu Osvaldo, acho que não entende a situação. O senhor não tem mais escolha nesta questão. Pelo contrário, Patrícia, acho que é você que não entende a situação. Levantei lentamente da minha cadeira e caminhei até a escrivaninha onde havia deixado alguns dos documentos que encontrei. Não todos, apenas alguns que eu precisava para esta conversa. Você sabia que seu apartamento, aquele em que vocês moram há 3 anos, nunca foi pago ao verdadeiro proprietário? Roberto franziu a testa. Do que está falando? Pagamos religiosamente todo mês. Sim, mas vocês pagam para uma administradora de imóveis que por sua vez deposita o dinheiro para mim. Porque eu sou dono do prédio inteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia foi a primeira a reagir com uma risada nervosa. Isso é impossível. O senhor vive de uma aposentadoria mixuruca. Vivo de aposentadoria porque escolhi viver, respondi, aproveitando cada segundo da confusão deles. Minha esposa foi muito mais inteligente do que qualquer um de nós imaginou. Mostrei a eles uma das escrituras de propriedade. Roberto a pegou com mãos trêmulas e leu 1, 2, 3 vezes. Isso não pode ser real, murmurou. É tão real quanto o fato de que vocês estavam me expulsando da minha própria casa para tomá-la para vocês.
Mas acontece que esta casa é a coisa menos valiosa que eu possuo. Patrícia arrancou o documento das mãos de Roberto. Seu rosto ficou pálido enquanto lia. Isso tem que ser falso. Um documento forjado. Podem verificar quando quiserem, disse eu com um sorriso que não sentia há meses. Na verdade, eu os encorajo a fazê-lo. Roberto desabou no sofá como se suas pernas tivessem sido cortadas. Por que nunca nos contou nada? Porque eu mesmo não sabia até 3 dias atrás. Sua mãe guardou esse segredo para me proteger. Que visionária ela foi. Patrícia começou a andar em círculos pela sala, claramente agitada. Isso muda tudo, Roberto. Se seu pai realmente é dono do prédio, significa que ele pode nos despejar quando quiser, junto com todos os outros inquilinos que têm me pagado em dia há 2 anos. Completei a frase para ela. Você não pode fazer isso, Roberto disse, a voz rachando. Somos família. Família? A palavra saiu da minha boca com mais amargura do que eu pretendia. Como quando vocês iam me declarar mentalmente incapaz para roubar minha casa. Como quando você empacotou minhas lembranças como se fossem lixo. Como quando pegou os documentos da sua mãe. Roberto começou a chorar. Mas não eram mais as lágrimas manipuladoras que ele havia aprendido a usar. Eram lágrimas de terror genuíno. Pai, por favor, podemos resolver isso. Foi tudo ideia da Patrícia. Roberto! Patrícia gritou, furiosa por ele estar jogando a culpa nela. É verdade. Ele continuou, ignorando ela. Ela me convenceu de que era o melhor para o senhor. Ela disse que estava perdendo a memória, que não conseguia cuidar de si mesmo. E você acreditou nela? Perguntei, sentindo meu coração se partir mais uma vez. Conhece tão pouco seu pai que acreditou nela em vez de seguir sua própria intuição? Os homens da mudança, que estavam esperando na entrada, se aproximaram confusos. Com licença, vão levar as coisas ou não? Porque temos outro trabalho em 1 hora. Não, respondi firmemente. Nada vai ser mudado aqui. Podem ir embora. Patrícia se aproximou de mim com aquela agressividade que sempre manteve escondida. Isso não acabou, velho. Vamos contestar esses documentos. Vamos provar que são falsos. Fiquem à vontade, disse eu impassível. Enquanto isso, espero que tenham dinheiro suficiente guardado para encontrar outro lugar para morar. Porque no primeiro dia do mês que vem, vocês vão receber um aviso de despejo. Você não pode fazer isso conosco. Patrícia gritou, perdendo completamente a compostura. Posso e vou, mas não se preocupem. Serei justo. Vou dar os 30 dias que a lei permite. Roberto se levantou abruptamente do sofá. Pai, por favor, tem que entender. Patrícia me disse que se eu não convencesse o senhor a se mudar, ela ia me deixar. Ela disse que não aguentava viver sabendo que estava aqui sozinho, sendo um perigo para si mesmo. E isso justifica tudo o que fizeram comigo? Perguntei. Justifica me tratar como lixo, empacotar minhas lembranças sem cuidado, pegar os documentos da sua mãe? Vou devolver tudo agora mesmo, Roberto disse, procurando desesperadamente na sua bolsa. É tarde demais para isso, Roberto. Patrícia se aproximou novamente, mas desta vez sua atitude era diferente. Não estava mais ameaçando, mas quase implorando. Seu Osvaldo, podemos chegar a um acordo. Roberto vai ser pai. O senhor realmente vai jogar seu neto na rua? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Roberto ia ser pai e não havia me contado. Eu ia ser avô, e descobri isso como uma peça de chantagem. É verdade? Perguntei para Roberto. Ele acenou com a cabeça através das lágrimas. Queria contar de uma forma diferente. Queria que fosse uma surpresa especial. Como a surpresa de me expulsar da minha casa, respondi, mesmo sentindo minha determinação começar a vacilar. Mas então me lembrei das palavras da minha esposa na carta. Não para machucar, mas para se proteger e ensinar. Roberto precisava aprender. E seu filho ou filha merecia crescer com valores diferentes dos que Patrícia estava ensinando. A notícia da gravidez me desarmou por um momento. Mas então me lembrei de toda a dor que eles me causaram. Um bebê não apagava a humilhação, o desprezo, ou os meses de sofrimento pelos quais me fizeram passar. Parabéns pelo bebê, Roberto, disse eu com uma calma que era difícil de manter. Mas isso não muda o que fizeram comigo.
Pai, por favor, Roberto implorou. Pense no seu neto. O senhor realmente quer que ele cresça sem conhecer o avô? O avô sempre esteve aqui, respondi. Vocês é que decidiram se livrar de mim. Patrícia tentou uma última manipulação. Seu Osvaldo, se realmente tem tanto dinheiro quanto diz, por que não nos ajuda em vez de nos punir? Poderíamos ser uma família unida. Olhei para ela com o desprezo que merecia. Uma família unida como quando vocês ameaçaram me declarar mentalmente incapaz? Como quando você virou meu filho contra mim? Eu nunca... Quieta, Patrícia. Interrompi com uma autoridade que não sabia que possuía. Já ouvi suas mentiras suficientes. Os homens da mudança haviam ido embora, nos deixando sozinhos na tensão que tomava conta de toda a casa. Roberto chorava silenciosamente. Patrícia andava como um animal enjaulado, e eu me sentia estranhamente calmo pela primeira vez em meses. Aqui está o que vai acontecer, anunciei. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Durante esse tempo, não quero vê-los por aqui a não ser que seja uma emergência real. E depois disso? Roberto perguntou, a voz quebrada. Depois disso, veremos se aprenderam alguma coisa sobre respeito e família. Patrícia explodiu. Isso é chantagem emocional. O senhor está usando seu dinheiro para nos manipular. Manipulação? A palavra me fez rir amargamente. Como quando vocês usaram minha suposta incapacidade mental para me manipular. Como quando usaram o amor de mãe para me chantagear. É diferente, Patrícia murmurou, mas nem ela mesma soava convincente. Você está certa, admiti. É diferente porque eu realmente tenho o poder que estou usando. Roberto se levantou do sofá com movimentos lentos. Existe alguma coisa que possamos fazer para fazê-lo mudar de ideia? Sim, respondi sem hesitação. Mas não acho que Patrícia esteja disposta a fazê-lo. O que é? Ela perguntou, se agarrando àquela esperança. Quero um pedido de desculpas. Um pedido real e sincero por cada humilhação que me fizeram passar. Quero que admitam que me trataram como lixo. E quero que Patrícia admita que tudo isso foi ideia dela. O rosto de Patrícia ficou vermelho de raiva. Nunca vou me humilhar na frente do Senhor. Então se preparem para se mudar, disse eu simplesmente. Roberto a olhou suplicante. Patrícia, por favor, ele é meu pai. Podemos engolir nosso orgulho pelo nosso filho. Não, ela gritou. Não vou me curvar para esse velho manipulador. O insulto ficou no ar como um tapa. A boca de Roberto se abriu, finalmente vendo a esposa sem as lentes do amor cego. Velho manipulador, repeti suavemente. Interessante. É isso que realmente pensa de mim, Patrícia? Não, Roberto murmurou. Mas ela já havia perdido o controle. Sim, é isso que penso. Uma velha amarga que não consegue ver a filha feliz. Por isso, inventou toda essa história sobre o dinheiro. Inventei, caminhei até a escrivaninha e peguei mais documentos. Inventei também esses extratos bancários. Inventei essas escrituras de imóveis. Inventei esses certificados de ações. Coloquei cada documento na mesa da sala de jantar, um por um, até que a superfície ficou coberta com provas irrefutáveis da minha fortuna. Roberto se aproximou e começou a examinar os papéis com mãos trêmulas. Meu Deus, pai, isso é real, é tudo real. Muito real, confirmei. E agora você entende por que sua esposa está tão desesperada para me desacreditar. Patrícia tentou uma última cartada. Roberto, você não pode acreditar que seu pai escondeu tudo isso por anos. Ele é um mentiroso. Não! Roberto gritou de repente, nos surpreendendo a todos. Pare, Patrícia, só pare. Ele se virou para mim com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Pai, me perdoe. Me perdoe por tudo. O senhor está certo. Tratei como lixo. Peguei suas lembranças, seus documentos, sua dignidade. E a pior parte é que fiz isso porque ela me convenceu de que o senhor era um fardo. Roberto, não a escute. Patrícia tentou, mas ele a ignorou completamente. Ela encheu minha cabeça com mentiras sobre sua saúde mental, sobre os perigos de deixá-lo morando sozinho. Me fez sentir culpado por abandoná-lo aqui quando tudo o que queria
era ficar em sua casa. Roberto, fique quieto, Patrícia ordenou. Mas já era tarde demais. Nunca mais me diga para ficar quieto, ele gritou para ela. Estou cansado das suas manipulações. Cansado de você me usar para machucar meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pela primeira vez em anos, Roberto havia defendido algo em que acreditava estar certo, em vez de seguir cegamente as ordens da esposa. Patrícia olhou para ele com uma frieza que me gelou até os ossos. Se escolher seu pai em vez de mim, Roberto, este relacionamento acabou. Roberto ficou imóvel por um momento, processando o ultimato. Então, para minha surpresa, ele se endireitou e a olhou diretamente nos olhos. Então acabou, disse ele numa voz que eu nunca havia ouvido dele antes. Patrícia ficou paralisada, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Por anos, ela havia controlado cada decisão dele, cada pensamento, cada movimento. E agora, pela primeira vez, ele havia lhe dito não. Você não está falando sério, ela murmurou com um sorriso nervoso. Você vai ser pai, Roberto. Não pode criar uma criança sozinho. Não vou estar sozinho, Roberto respondeu, olhando para mim pela primeira vez em meses com algo que parecia amor. Tenho meu pai. Mas eu não estava pronto para perdoar tão facilmente. Os meses de humilhação, as noites chorando, a sensação de ter perdido meu único filho, tudo isso não desaparecia com algumas palavras. Roberto, disse eu suavemente, agradeço que finalmente tenha aberto os olhos, mas isso não conserta tudo o que aconteceu. O rosto dele caiu. Pai, por favor, sei que não mereço seu perdão, mas estou disposto a fazer qualquer coisa. Patrícia, vendo que estava perdendo o controle da situação, adotou uma atitude diferente. De repente se ajoelhou na minha frente com um olhar de arrependimento que eu sabia que era falso. Seu Osvaldo, o senhor está certo. Foi tudo culpa minha. Convenci Roberto de que não conseguia cuidar de si mesmo. Pressionei ele a tomar decisões difíceis. Por favor, me perdoe. Olhei para ela sentindo uma mistura de satisfação e nojo. Era patético vê-la rastejando depois de meses de arrogância. Está pedindo perdão agora, Patrícia, quando descobriu que eu não sou o velho pobre e indefeso que pensava que fosse. Estava terrivelmente errada. Ela continuou com aquela performance que eu também conhecia. Me deixe compensar. Podemos ser uma família feliz. Uma família feliz? Repeti, como quando ameaçaram me declarar mentalmente incapaz. Isso foi um erro. Como quando me chamou de velho manipulador 5 minutos atrás. Patrícia engoliu em seco, percebendo que cada palavra que havia dito estava sendo usada contra ela. Estava nervosa. Não sabia o que estava dizendo. Não, disse eu firmemente. Sabia exatamente o que estava dizendo. Estava mostrando sua verdadeira face pela primeira vez. Me virei para Roberto, que assistia à cena com um olhar de vergonha e dor. E você, Roberto, por meses me tratou como um estorvo. Acha que um pedido de desculpas apaga tudo isso? Não, ele admitiu, a voz rachando. Sei que não posso apagar o que fiz, mas posso tentar consertar as coisas. Como? Roberto olhou para Patrícia, que ainda estava ajoelhada no chão com uma expressão suplicante. Então olhou para mim, deixando ela. Disse finalmente, deixando esta mulher que me convenceu a trair a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Patrícia se levantou abruptamente. Você não pode estar falando sério. Você vai ter meu filho. Eu vou ter meu filho. Roberto respondeu com uma determinação que me encheu de orgulho apesar de tudo. Um filho que não quero que cresça vendo o pai maltratar e manipular a avó. Roberto, você está cometendo o maior erro da sua vida. Patrícia ameaçou. O maior erro da minha vida foi me casar com você. Ele rebateu. Patrícia olhou para nós dois com ódio puro. Isso não acabou. Vou brigar pela custódia do meu filho. Vou provar que vocês dois são loucos. Com que dinheiro vai brigar? Perguntei calmamente. Porque amanhã de manhã vou conversar com seu chefe. Sabia que possuo ações suficientes na sua empresa para influenciar decisões de pessoal. O rosto de Patrícia ficou completamente pálido. Você não ousaria. Depois de tudo que fez comigo, é claro que ousaria.
Isso é abuso de poder, ela murmurou. Como quando você abusou do amor de mãe para me manipular. Como quando abusou da confiança de Roberto para virá-lo contra mim. Patrícia se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Isso não termina aqui, disse ela, a voz cheia de veneno. Vou destruir vocês dois. Vá em frente e tente. Respondi impassível. Mas faça isso de outro lugar, porque você tem exatamente 1 hora para tirar suas coisas do meu prédio. 1 hora? Disse que tínhamos 30 dias. Isso era quando Roberto estava com você. Agora que ela está sozinha, não há razão para você continuar morando na minha propriedade. Patrícia bateu a porta atrás dela, fazendo a casa inteira tremer. Roberto e eu ficamos sozinhos pela primeira vez em meses, cercados por um silêncio pesado e documentos que provavam uma realidade que ainda era difícil de processar. Pai, Roberto murmurou depois de um longo tempo. Algum dia poderá me perdoar? Olhei para ele, este homem de 30 anos que acabara de descobrir que estava vivendo uma mentira, que havia traído seu pai por uma mulher que não valia nada, que estava grávido e sozinho. Não sei, Roberto, respondi honestamente. Você me machucou muito. Eu sei, ele sussurrou, e vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Começando com o quê? Começando por devolver os documentos da mamãe, disse ele, tirando uma pequena bolsa que havia pego dias antes, e perguntando se posso ficar aqui hoje à noite. Não tenho para onde ir. Olhei para a bolsa com os documentos da minha esposa. Depois olhei para meu filho grávido e sozinho, e senti meu coração amolecer apenas um pouco. 1 noite, disse finalmente. Mas amanhã começamos a conversar sobre como você vai reconquistar minha confiança. Roberto acenou, lágrimas de gratidão escorrendo pelas bochechas. Obrigado, pai. Prometo que vou consertar as coisas. Mas eu sabia que promessas eram fáceis de fazer e difíceis de cumprir. O verdadeiro teste viria nos dias que se seguissem. Os próximos dias foram estranhos e tensos. Roberto ficou no seu quarto antigo, que eu havia mantido exatamente igual desde que ele se casou. Durante o dia, caminhávamos pela casa como dois estranhos educados, falando apenas sobre coisas necessárias. Café da manhã, o tempo, os enjoos da gravidez de Patrícia. Mas eu estava observando, analisando cada gesto, cada palavra, cada tentativa que Roberto fazia para reconquistar minha confiança. E o que vi me deu esperança. Pela primeira vez em anos, meu filho estava fazendo coisas por si mesmo sem esperar que alguém resolvesse para ele. Lavava seus pratos imediatamente depois de comer, mantinha seu quarto impecável e até começou a ajudar com os afazeres da casa sem eu pedir. No terceiro dia, enquanto eu regava meus gerânios na janela, Roberto se aproximou com uma xícara de café nas mãos. Pai, podemos conversar? Acenei sem me virar para olhá-lo. Estava aprendendo que o silêncio era mais poderoso do que 1000 palavras. Tenho pensado muito nesses últimos dias, começou ele, sentando na cadeira onde Patrícia costumava sentar como uma rainha. Sobre tudo o que aconteceu, sobre as coisas que fiz e disse. Continuei regando minhas plantas, esperando. Percebi que não foi só Patrícia que me mudou. Permiti que ela me mudasse. Escolhi acreditar nela em vez de confiar no meu próprio coração. Finalmente me virei para olhá-lo. Ele tinha olheiras fundas e parecia mais magro. Era claro que não estava dormindo bem. E por que acha que isso aconteceu? Perguntei. Roberto suspirou profundamente. Porque era mais fácil culpá-lo do que enfrentar o fato de que havia me casado com a mulher errada. Essa honestidade me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas, justificativas, mas não essa admissão crua. Quando Patrícia começou a reclamar que o senhor visitava demais, eu sabia no fundo que ela estava sendo injusta. Mas era mais fácil pensar que estava sendo pegajoso do que aceitar que ela era egoísta. Ele colocou as mãos na barriga onde a gravidez mal se mostrava. Quando ela começou a sugerir que se mudasse para uma casa de repouso, eu sabia que estava errado, mas ela me convenceu de que era para o bem do Senhor. E eu quis acreditar nela porque significava que não tinha que enfrentar o verdadeiro problema. Qual era o verdadeiro problema? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta.
que havia me casado com uma mulher que não respeitava minha família, que não me respeitava e que nunca ia mudar. Nos dias que se seguiram, Roberto começou a me contar coisas que me gelaram até os ossos. Como Patrícia havia gradualmente o isolado dos amigos, convencendo-o de que eram má influência. Como ela controlava cada centavo que ele gastava, dizendo que homens não sabiam lidar com dinheiro. Como ela o havia convencido a pedir demissão do emprego, porque esposas de verdade se dedicavam ao lar. E você nunca pensou em conversar comigo sobre isso? Perguntei numa tarde. Patrícia me disse que o senhor não entenderia, que era de outra geração. Ela me convenceu de que se contasse nossos problemas para o senhor, me diria para deixá-la. E ela não queria interferência externa no nosso casamento. Cada revelação doía mais que a anterior. Meu filho estava sofrendo em silêncio enquanto eu acreditava que ele estava feliz. E quando ele finalmente tentou se aproximar de mim, já era tarde demais, porque Patrícia havia programado ele para me ver como inimigo. 2 semanas depois de Patrícia ter saído, Roberto recebeu uma ligação que o deixou pálido como um fantasma. É o porteiro do prédio, disse ele, a voz tremendo. Patrícia está no saguão. Ela diz que tem o direito de subir porque ainda é minha esposa. E o que disse para ele? Perguntei. Que não queria vê-la, mas ela não vai embora. Está gritando que vai chamar a polícia, que isso é sequestro. Me levantei da minha cadeira com uma calma que me surpreendeu. Diga para o porteiro descer. Vou falar com ela. Pai, ela está realmente nervosa, não sabemos do que ela é capaz. Exatamente, respondi. Por isso tenho que descer. Quando cheguei ao saguão, encontrei Patrícia numa fúria gritando com o pobre porteiro que tremia atrás da sua mesa. Essa velha louca está com meu marido sequestrado. Patrícia estava gritando. Quero que chame a polícia agora mesmo. Boa tarde, Patrícia, disse eu numa voz serena. Ela se virou para mim, os olhos vermelhos. Havia obviamente bebido. Devolva meu marido agora mesmo. Roberto está exatamente onde quer estar, respondi. E se não sair da minha propriedade imediatamente, serei eu quem vai chamar a polícia. Esta não é sua propriedade. Você é uma mentirosa. Peguei meu telefone e disquei o número da minha advogada, colocando no viva voz. Doutora Vitória, disse eu quando ela atendeu. É o Osvaldo. Tenho uma mulher nervosa aqui que se recusa a sair do meu prédio. Pode confirmar que sou o proprietário legal? Claro, seu Osvaldo. A voz clara da minha advogada respondeu. O senhor é o único proprietário do edifício localizado na... Patrícia ficou em silêncio enquanto ouvia a confirmação legal. O porteiro olhou para ela com uma mistura de medo e constrangimento, finalmente entendendo a situação. Mais alguma coisa que precisa esclarecer, Patrícia? Perguntei depois de desligar. Isso não acabou, ela murmurou, mas já não soava convincente. Está certo, concordei. Porque amanhã vou falar com seu supervisor na empresa e depois de amanhã com o banco que deu o empréstimo para seu carro. Contatos são úteis quando se tem dinheiro suficiente. Patrícia saiu sem outra palavra, mas eu sabia que ela voltaria. Mulheres como ela não desistem facilmente. 2 meses depois, o dia do julgamento chegou como uma tempestade que estávamos esperando. Patrícia havia cumprido sua ameaça e nos processou por alienação parental e manipulação financeira, pedindo custódia total da criança que Roberto estava esperando. Naquela manhã, enquanto me vestia com meu melhor terno preto, Roberto entrou no meu quarto com lágrimas nos olhos. Pai, estou com medo, confessou. E se o juiz acreditar nela? E se ela levar meu bebê? Abracei ele pela primeira vez em meses, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Isso não vai acontecer, garanti. Temos a verdade do nosso lado. Quando chegamos ao fórum, Patrícia já estava lá com um advogado que claramente havia custado mais do que ela podia pagar. Ela me olhou com aquele ódio familiar. Mas desta vez, não me intimidou. Eu tinha algo que ela nunca teria. A tranquilidade de quem sabe que está do lado certo. Roberto e eu nos sentamos no nosso banco. Ele usava uma camisa azul que destacava sua gravidez de 5 meses. E eu usava os brincos que minha esposa me havia dado para nosso aniversário de casamento. Estávamos preparados.
O advogado de Patrícia começou sua argumentação, pintando-me como um homem vingativo que havia usado seu dinheiro para destruir um casamento feliz. Falou sobre manipulação, chantagem emocional e um sogro tóxico que não conseguia aceitar que seu filho havia crescido. Quando foi nossa vez, minha advogada, Vitória, se levantou elegantemente e começou a apresentar as provas. Mensagens de texto onde Patrícia insultava Roberto. Gravações onde ela ameaçava deixá-lo se não me expulsasse da minha própria casa. Depoimentos de vizinhos que haviam ouvido seus gritos e abusos. Mas o momento decisivo chegou quando o juiz olhou para cima e me encarou. "Senhor Osvaldo Nunes?" perguntou incrédulo. "Sim, meritíssimo", respondi, confuso com sua reação. O juiz tirou os óculos e me estudou cuidadosamente. "O senhor trabalhou no Tribunal de Família há 30 anos atrás?" Meu coração parou. "Sim, meritíssimo. Eu era escrivão para o juiz Miller. O senhor me ajudou quando eu era estagiário. Me ensinou como organizar arquivos. Me trouxe café quando eu trabalhava até tarde. Sempre foi gentil comigo quando todos os outros me tratavam como se eu fosse invisível." Todo o tribunal ficou em silêncio. Roberto me olhou com espanto. Patrícia ficou pálida e eu senti como se o mundo tivesse parado. "Meritíssimo, sou o juiz David Morales." O juiz continuou. "Se lembra de mim?" E então eu vi, sob os cabelos grisalhos, as rugas e a autoridade, estava o jovem tímido que havia trabalhado no meu escritório décadas atrás. O garoto que eu havia defendido quando outros advogados zombavam dele. Aquele que eu encorajei quando duvidava das próprias habilidades. "David", murmurei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. "É claro que me lembro de você." O juiz sorriu, e por um momento era aquele jovem inseguro novamente procurando aprovação. "Nunca esqueci sua bondade, Sr. Osvaldo. O senhor me disse que um dia eu seria um grande juiz quando nem eu mesmo acreditava." Patrícia e seu advogado trocaram olhares de pânico. Sabiam que haviam perdido antes mesmo de começar. "Meritíssimo." O advogado de Patrícia interveio. "Acredito que isso constitui conflito de interesses." "Não há conflito." O juiz Morales respondeu firmemente. "Há apenas justiça e, depois de revisar todas as provas apresentadas, fica claro que a senhora Patrícia Foster foi a única manipuladora nesta história." O veredito foi esmagador. Patrícia perdeu todos os direitos sobre o bebê e foi proibida de se aproximar de Roberto e de mim. Também teve que pagar as custas legais e uma indenização por danos morais. Quando saímos do tribunal, Roberto me abraçou como não fazia desde criança. "Pai, como é possível que o juiz o conhecesse?" "A vida anda em círculos, filho", respondi. "E a bondade sempre volta para você quando menos espera." 6 meses depois, quando minha neta Serenidade nasceu, entendi que tudo havia valido a pena. Roberto havia recuperado sua essência. Havia se tornado o pai amoroso que eu sempre soube que ele poderia ser. Uma tarde, enquanto balançávamos a bebê no jardim da nossa casa, Roberto me fez uma pergunta que eu estava esperando. "Pai, realmente me perdoou?" Olhei para ele. Este homem que havia crescido tanto em tão pouco tempo, que havia aprendido a valorizar o que era verdadeiramente importante. "Perdoo você, Roberto", disse finalmente. "Mas mais importante, você aprendeu a se perdoar." Naquela noite, enquanto preparava café no meu velho bule de alumínio, pensei na minha esposa e na carta dela. Havia usado o poder que ela me deixou exatamente como ela esperava. Não para machucar, mas para proteger e ensinar. Roberto havia aprendido que o amor verdadeiro não se baseia no controle, mas no respeito. E eu havia aprendido que nunca é tarde demais para defender sua dignidade. Olhando pela janela para o jardim onde minha neta brincava, sorri. Algumas batalhas valem a pena lutar, e algumas vitórias têm um gosto melhor quando demoram para chegar. 5 anos depois do julgamento, minha vida havia tomado um rumo que eu nunca poderia ter imaginado. A pequena Serenidade, agora uma menina de 4 anos com os olhos vivos da mãe e a mesma teimosia que eu tinha, corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto Roberto e eu preparávamos o almoço de domingo. "Vovô Osvaldo, olha o que achei!"
Serenidade gritou correndo em minha direção com uma flor amarela nas mãozinhas. Está linda, meu amor, disse eu, erguendo ela para dar um beijo. Vamos colocar no vaso com as outras? Roberto sorriu para mim da cozinha. Nesses anos, ele havia florescido de uma forma extraordinária. Havia voltado a estudar e agora trabalhava como contador numa pequena, mas próspera empresa. E, principalmente, havia recuperado aquela risada espontânea que eu lembrava da infância dele. Pai, chegou uma carta para o senhor, disse ele, me entregando um envelope elegante. Era da fundação que eu havia estabelecido 2 anos atrás, com parte da herança da minha esposa. Lar e Dignidade havia se tornado um refúgio para homens idosos que sofriam abuso familiar ou abandono. O que havia começado como uma forma de honrar minha própria experiência havia se transformado em algo muito maior. O que diz? Roberto perguntou, secando as mãos no avental. Estão nos convidando para a inauguração da 3ª casa, respondi, sentindo aquela satisfação profunda que só vem de saber que sua dor serviu a um propósito bom. Vão abrigar mais 15 homens. Nesses anos, havíamos ajudado mais de 50 homens a reconstruírem suas vidas. Alguns chegaram, como eu havia estado, despojados de sua dignidade por filhos ingratos ou parentes abusivos. Outros vieram sozinhos, sem família, mas com histórias similares de abandono e maus tratos. A campainha interrompeu meus pensamentos. Roberto foi atender e voltou com um sorriso misterioso. Pai, tem uma visita. Atrás dele apareceu o juiz aposentado Davi Morales, acompanhado de uma mulher elegante de cabelos prateados. Senhor Osvaldo. Ele me cumprimentou com aquele sorriso caloroso que mantinha desde jovem. Quero apresentar minha esposa, Helena. É uma honra conhecê-lo, Helena disse pegando minhas mãos. David me contou tanto sobre o senhor. Diz que foi uma das pessoas mais importantes na formação profissional dele. Ele exagera, respondi, mas estava profundamente emocionado. De forma alguma, Dave insistiu, e é por isso que queríamos convidá-lo pessoalmente. A Associação de Juízes Aposentados vai dar um prêmio ao senhor pelo trabalho com a fundação. Isso não é necessário, comecei a dizer. Sim, é, ele me interrompeu. Sua história inspirou muitos de nós a refletir sobre a verdadeira justiça, aquela que vai além das leis escritas. Depois que eles saíram, Roberto e eu nos sentamos na varanda enquanto Serenidade brincava com suas bonecas. O jardim estava mais bonito do que nunca. Havia contratado um jardineiro, mas ainda cuidava pessoalmente dos gerânios que minha esposa tanto amava. Sabe do que mais admiro no senhor, pai? Roberto me perguntou de repente. Do quê? Que nunca ficou amargo depois de tudo que fiz o senhor passar. Depois de toda a dor, nunca deixou que endurecesse seu coração. Claro que fiquei amargo, admiti. Houve noites em que o ressentimento estava me corroendo por dentro. Mas sua mãe me ensinou algo muito valioso na carta dela. O que ela ensinou? Que o verdadeiro poder não vem da vingança, mas da capacidade de transformar dor em algo útil para os outros. Roberto acenou, entendendo. Ele mesmo havia experimentado essa transformação. Agora fazia trabalho voluntário na fundação, usando sua própria experiência para aconselhar jovens pais que haviam caído em relacionamentos tóxicos. Alguma vez soube o que aconteceu com Patrícia? Ele perguntou. Minha advogada Vitória me contou que ela se mudou para outra cidade. Parece que se casou de novo. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Espero que tenha aprendido alguma coisa com tudo isso, mas honestamente não é mais minha preocupação. Nem curiosidade tem? Não, respondi honestamente. Aprendi que algumas pessoas só entram na sua vida para ensinar lições. Depois que você aprende a lição, pode deixá-las ir. Serenidade veio correndo com as bochechas rosadas de tanto brincar. Vovô, conta a história do vovô corajoso? Era sua história favorita, uma versão adaptada para crianças do que havia acontecido. Na minha versão, o vovô descobria que tinha poderes mágicos e os usava para proteger sua família de um dragão malvado. De novo? Fingi reclamar, mas já estava erguendo ela para sentar no meu colo. Sim,
E não esqueça a parte onde o juiz bondoso ajuda ele. Enquanto contava a história pela enésima vez, pensei em como o destino era estranho. Precisei perder tudo para descobrir o que verdadeiramente tinha. Tive que bater no fundo do poço para encontrar minha força real. E viveram felizes para sempre? Serenidade perguntou quando terminei. Viveram felizes para sempre, concluí. O vovô corajoso encontrou seu final feliz. O Senhor encontrou seu final feliz, vovô. Serenidade disse. Olhei ao redor. Roberto estava pondo a mesa para o jantar. O jardim estava florescendo. Minha linda neta estava nos meus braços, e a carta da fundação prometia ajudar ainda mais homens. Sim, meu amor, respondi. Encontrei. Naquela noite, depois de colocar Serenidade para dormir, sentei na minha poltrona favorita com uma xícara de café e as cartas que chegavam semanalmente dos homens que havíamos ajudado. Um homem idoso de 75 anos me agradecia por dar coragem para enfrentar o filho abusivo. Um de 60 anos contou que havia recuperado sua casa depois que os netos tentaram enganá-lo. Cada carta era uma confirmação de que minha experiência havia servido a um propósito maior que minha própria dor. Roberto sentou ao meu lado com sua própria xícara de café. No que está pensando, pai? Na sua mãe, admiti. Como ela ficaria orgulhosa do que construímos. Tenho certeza de que está nos vendo, Roberto murmurou. E em você, continuei, como o orgulho que tenho do homem que se tornou. Aprendi com o melhor, ele respondeu pegando minha mão. Ficamos sentados em silêncio, aproveitando a tranquilidade da noite. À distância, o ruído suave da cidade podia ser ouvido. Mas aqui, no nosso jardim, reinava a paz. Eu te amo, pai. Roberto sussurrou. E eu te amo, filho, respondi. Sempre te amei, mesmo nos momentos mais escuros. Era verdade. O amor de um pai transcende mágoas, decepções, traições. É mais forte que o orgulho, mais duradouro que o ressentimento, mais poderoso que qualquer fortuna. Naquela noite, dormi profundamente, sem pesadelos, sem preocupações. Havia encontrado algo que valia mais que todo o dinheiro do mundo. A paz de saber que havia usado minha segunda chance sabiamente. No final, não se tratava de quanto dinheiro eu tinha ou quanto poder havia exercido. Tratava-se de transformar minha dor em propósito, minha humilhação em força e minha experiência em sabedoria para outros. Havia aprendido a lição mais importante de todas, que nunca é tarde demais para defender a si mesmo. Nunca é tarde demais para mudar sua história.